Bom dia, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Eu sou a Júlia, da Ilha Rasa, do Centro Pedro Apóstolo, e vou falar um pouquinho sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. O subtítulo primeiro é piedade filial. E temos no Evangelho os comentários de Marcos, Mateus e Lucas, assim como está entre os 10 mandamentos a honrai pai e mãe. Kardec define que este mandamento é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, assim como, né, ele também destaca a palavra honrai encerra um dever a mais a respeito da piedade filial, né? Ao amor acrescenta o codificador, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, o que implica a obrigação de cumprir para com eles tudo o que a caridade manda para com o próximo. Então, né, nós já sabemos que temos que ter amor ao próximo, caridade, e então imaginem só com os nossos pais, né? Então, além de amar, nós precisamos ter piedade filial, né? Nós devemos respeitá-los, né? E suprir as suas necessidades. Então, esse primeiro subtítulo, ele é muito rico, a gente precisa estudar muito ele, porque nós aprendemos muito com ele, e é necessário que a gente estude realmente essa parte do Evangelho para ter mais uma visão maior daquilo que Jesus está nos propondo, né? No subtítulo seguinte, é aquela parte que Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Novamente, nós precisamos analisar lucidamente esse tema, porque me parece muito estranho que Jesus tenha dito, né? Tenha negligenciado a família dele ali. Mas, na verdade, Jesus não perdia uma oportunidade de dar o ensinamento, de deixar seu ensinamento. Então, aquele foi o momento perfeito para que ele ensinasse a todos nós a diferença que existe entre o parentesco espiritual e o parentesco corpóreo, né, corporal. Então, ele não perdia nenhuma oportunidade. Então, ele já foi dizendo quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? E daí as pessoas se assustaram, lógico. Até hoje ainda parece muito estranho que ele tenha feito esta fala, né? Aí, mais em seguida, no mesmo capítulo do Evangelho, já vem no subtítulo seguinte o comentário, que é uma análise comparativa entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, referindo a essa diferença, né? A importância de se compreender os laços de afinidade que existem ou não entre membros de uma mesma família, ou entre pessoas que, sem qualquer vínculo de parentesco,
igualmente mantêm laços expressivos de afinidade ou de dificuldades extremas de entendimento, né? Então, esse subtítulo é muito, muito importante mesmo. Nós, graças, né, aos estudos do Evangelho, graças ao Espiritismo, às obras de Kardec, nós já somos mais esclarecidos hoje nesse sentido. Mas ainda se faz necessário que estudemos muito essas partes do Evangelho para que a gente consiga realmente compreender aquilo que Jesus disse e realmente comparar na nossa vida, na nossa família, as situações que acontecem, né, no nosso dia a dia. E daí nós conseguimos compreender melhor quando estudamos o Evangelho. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelo laço espiritual e as famílias pelo laço corporal. As primeiras, né, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas famílias, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Então, esse pequeno trecho, né, ele é para a gente raciocinar. Explicam as experiências vividas pelas famílias que ainda habitam, né, esse planeta. Então, nós temos inúmeros modelos de famílias que habitam aqui. Temos aquelas famílias que são bem unidas, né? Fazem tudo junto, trabalham no bem, são bem fortalecidas moralmente. Temos aquelas que são totalmente desregradas, e temos aquelas que são bem firmes, fortalecidas, mas que tem um ou outro que acaba se desviando, né? E da mesma forma, entre aquelas que são totalmente desregradas, um ou outro membro acaba se sobressaindo, né? Sendo pessoas de bem, né? Diferentes, moralmente falando. Então, nós temos vários exemplos de família, e tudo isso se explica com o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que não nos conhecemos apenas desta existência, né? Na sequência desse capítulo, tem as instruções dos espíritos, e tem mensagem do Santo Agostinho, recebida em 1862, e que diz, né, que ele começa de forma muito marcante para assinalar a ingratidão, né? A ingratidão. Aí ele diz: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Então, porque ele está explicando que as famílias, muitas vezes, né, nós somos ingratos com os nossos pais, com os nossos familiares, né, e isso é fruto do nosso egoísmo. Nós não viemos aqui para isso, mas acabamos reagindo já devido às situações anteriores, reagindo de uma forma não muito boa, e que acabamos nos desviando daquele caminho a que viemos seguir. Então, aí ele diz que nós temos, graças a Deus, a oportunidade de rever isso, né? Então, quando vamos no intervalo das encarnações, nós reavaliamos, reconhecemos as nossas dificuldades, os nossos problemas que tivemos aqui na matéria, e nos preparamos para uma nova encarnação, onde já estamos com mais compreensão, e acabamos entendendo que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. E não há caridade com ódio no coração e sem perdão, né? Então, a caridade é uma gentileza
uma atenção, um sorriso, um estímulo, um abraço, né? E dentro desse capítulo, né, do honrar pai e mãe, isso é muito importante. A caridade, né? A presença da caridade. Então, assim como, né, a ingratidão também é um dos entraves para que nós possamos nos evoluir, né? Então ele diz: compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Mas esteja, né, em condição de perdoar, né, e de ser perdoado. Então, se nós deixarmos, né, desenvolver o egoísmo, o orgulho, nós estaremos, mais tarde, teremos filhos ingratos. Então, é preciso que trabalhemos muito nesse sentido, porque Santo Agostinho diz: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Então, minha gente, nós precisamos ainda aprender muito, trabalhar muito para sermos melhores e para plantar, né, a sementinha do amor, da caridade no coração dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, para que não passamos novamente, né, pela ingratidão, pelo sofrimento, pela dor. Muita paz para todos, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20 e Mateus capítulo 19, versículo 19. Item 2. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para termos uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Depois nós temos, nas instruções dos Espíritos, Santo Agostinho falando: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda muito mais odioso. Minhas irmãs, meus irmãos, um bom dia a todos. Minha gratidão aos mentores espirituais e aos dirigentes do Centro Espírita União com Jesus, e em particular a nossa irmã Márcia, pela oportunidade que nos é concedida de, nesta manhã, podermos tecer alguns comentários sobre este capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, em minha trajetória
de quase 20 anos como coordenador da Casa Amigos da Vida, uma casa que abriga idosas carentes em situação de risco, em situação de abandono, eu tenho presenciado situações as mais chocantes envolvendo a problemática do relacionamento entre pais e filhos. Filhos que abandonam as mães. Filhos que maltratam as mães e filhos que condenam as mães a situações de extrema miséria, obrigando-as a morar embaixo das pontes, embaixo de viadutos, desonrando literalmente a relação entre pais e filhos. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a situação inversa também se observa. Mães que maltratam os filhos e os abandonam à própria sorte, partindo para caminhos de devassidão, caminhos de infortúnio. Nós sempre dissemos que não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar o que ocorreu com as velhinhas da Casa Amigos da Vida e o que as levou a uma situação de elevado risco social, situação de desamor. Todas elas, sem exceção, vivenciando uma situação de abandono, elas têm uma história a cumprir. A todas elas é oferecida uma oportunidade de resgatarem suas vidas, no ocaso de suas existências, com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que lhes são oferecidos, juntamente com todo um amparo espiritual dos mentores da casa. Depende de cada uma delas atingir o discernimento necessário para reiniciarem sua trajetória de evolução. Meus irmãos, o Evangelho nos traz uma mensagem muito clara sobre este assunto e não deixa dúvidas da interpretação. Devemos honrar nossos pais e ponto final. Mas será que isso é tão fácil na prática? A questão está no fato de que a lei da reencarnação é determinante em nossas vidas. Vejam, os pais geram os corpos dos filhos, mas os espíritos que neles encarnam são de diversas origens. Temos espíritos que chegam como nossos filhos para uma missão de resgate e que nem sempre nos foram simpáticos em encarnações passadas. E temos espíritos simpáticos, membros de nossa família espiritual, que chegam para somar no processo de evolução do nosso núcleo familiar. Você aí que é pai ou que é mãe, você já se perguntou por que tem mais afinidade com um determinado filho do que outro? Você que é filho ou filha já se perguntou por que tem mais afinidade com seu pai ou com sua mãe? Às vezes, observamos um casal com 2 filhos, onde um é completamente diferente do outro. Os pais pensam, puxa vida, os 2 tiveram a mesma educação, o mesmo afeto, por que reagem tão diferentes um do outro? Por que um filho é tão colaborativo, tão participativo nas tarefas domésticas, e o outro é tão indiferente e até mesmo tão rebelde? Por quê? A lei da reencarnação nos assegura que são espíritos de origem e missão diferentes que reencarnam no seio da mesma família.
Essas diferenças, meus irmãos, são observáveis em todas as famílias. Como explicar isso a não ser buscando os motivos em vidas passadas? Minhas irmãs, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, explicado sob a ótica da doutrina espírita, nos traz a solução para entendermos o que ocorre em nossas casas, em situações muitas vezes difíceis de enfrentar, com nossos filhos, com nossos pais ou mesmo com outros familiares. Meus irmãos, recorramos a Jesus, busquemos os seus ensinamentos, sempre em todos os momentos de dificuldade de relacionamento com nossos filhos ou com nossos pais. Agradecemos a Jesus pela bendita oportunidade da reencarnação e do consequente aprendizado, ao lado de espíritos que, como nós, encontram-se numa árdua e trabalhosa jornada de aprendizado na matéria. Aceitemos que reencarnamos juntos para aproveitarmos a oportunidade de reconciliação e de aprendizado através da prática do amor, da tolerância, da compreensão e da caridade. Abracemos aquele irmão, aquela irmã que não nos é simpática, aquele irmão que nos causa dissabores, e entendamos que Jesus, na sua infinita misericórdia, está sempre ao nosso lado para nos instruir na senda da evolução. Se você é filho ou filha, honre seu pai e sua mãe, pela graça de ter recebido deles um corpo físico e toda a orientação para a sua jornada nesta existência. Se você é pai ou mãe, acolha seus filhos com todo o amor, superando todas as barreiras, pois esta é a grande oportunidade que Jesus está lhe concedendo para o bom cumprimento de sua missão nesta existência. E que fique bem claro, meus irmãos e minhas irmãs, como diz o grande benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que no seio de sua família, a simpatia ou a antipatia não se fez em um minuto. Ela é obra de tempos passados. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que Deus, nosso Pai, nos guarde e nos proteja. E tenhamos sempre os nossos pensamentos, nossas orientações de vida, ligadas às orientações que recebemos no Evangelho de Jesus. Passagens de Jesus. Onde havia violência, ele pregava a paz. Onde havia interesse, ele pregava a caridade. Onde havia ódio, ele pregava o perdão. Assim orientava Jesus. Para que todos nós pudéssemos compreender o caminho para o reino dos céus. Uma das passagens do Evangelho nos fala, nos orienta, até nos adverte, da importância de honrar nossos pais. Nela nos orienta que devemos acrescentar o amor a eles, o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência. Tal faculdade se estende também àqueles que se colocam na posição de pai e mãe. Fala-nos que devemos assisti-los na necessidade, proporcionando-lhes o descanso na velhice. Gente, é claro que alguns de nós tiveram experiências diferentes com relação
aos pais. Mas os Espíritos nos dizem, é certo que alguns pais ignoram seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Mas eles esclarecem também, somente a Deus e não aos filhos que cabe a responsabilidade da punição. Não cabe aos filhos repreendê-los, porque também eles próprios, os filhos, pode ser que teriam merecido que fossem assim. Não sabemos o que fizemos no passado. Temos nas nossas orientações que a caridade estabelece que devemos devolver o mal com o bem. Indulgência com a imperfeição do próximo, perdoar, os erros também, amar até os inimigos, conforme orienta o Evangelho. Diz também os Espíritos que os filhos devem tomar como regra os preceitos que Jesus ensinava em relação ao próximo e pensar que todo procedimento censurável a estranhos é mais censurável ainda para com os que são nossos próximos. Advertem também que aquele que esquece aos que o sustentaram em sua fraqueza, que além da vida material também lhe deram também a vida moral, que muitas vezes se impuseram privações para assegurar-lhe o bem-estar, também será infeliz pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, seja nesta vida presente, mas certamente numa outra existência, na qual terá que suportar o que fez a outros passarem. É difícil, meus irmãos, descrever esse capítulo, mas é necessário que estejamos conscientes dos riscos que corremos se não formos fortes com relação a esta passagem. Voltando um pouco à minha experiência pessoal, a meu pai deu a orientação moral, orientação de que deveria ser responsável pela minha família, sendo que nunca nos deixou faltar nada e sempre me socorreu nas minhas dificuldades. A minha mãe e a uma tia, sua irmã, que já era espírita, e sem dúvida a minha esposa, devo o meu ingresso ao espiritismo. Doutrina bendita que nos fortalece todos os dias para que possamos tanto aprender quanto ensinar o caminho da consolação. Minha mãe, quando meu pai adoeceu, foi sua companheira e até sua enfermeira. Meu irmão caçula, profissional de saúde, chamou para si a responsabilidade de assistir aos meus pais. Chegou a construir uma casa em sua propriedade para que pudessem ficar com mais conforto. Quando do desencarne do meu pai, minha mãe veio para o meu lar. Por quase 5 anos esteve em nossa companhia. Passou por um testemunho muito forte no ano passado e acabou desencarnando. Era muito caseira e todas as vezes que um filho chegava em casa, sempre nos atendia da melhor maneira que podia. Sabemos que todos temos as nossas experiências de vida e todos tivemos as nossas dificuldades em nossos lares. Que Deus abençoe a todos os pais e que nós sempre lembremos do nosso dever filial. Que todos tenham um bom domingo, muita paz a todos.